Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, depois de vários meses aí sem gravar nada, já peço desculpa, aliás, por isso. Por conta da rotina eu acabei não conseguindo gravar vídeo nos últimos, eu acho que 2 meses, mas voltei aí com aquela lista que todo mundo gosta de ver no final do ano, que é os melhores livros que eu li em 2021. Antes de a gente ir para a listinha de 15 livros, eu dei uma roubada, então temos uma lista com mais de 15 livros, mas eu vou explicar porque realmente eu li muitos livros bons esse ano. Eu acho que eu li mais de 110 livros, é uma coisa que nunca tinha acontecido até então. Eu sei que por conta do canal, eu acabei lendo muitos livros para personagens fictícios ou pessoas que já são famosas, e aí acabou que eu li muitos livros nesses vídeos e isso gerou então esse tanto de livro bom que eu li nesse ano. E a outra coisa que eu queria falar também é que a gente tá tendo eco bags que são ali inspiradas em livros e também cantores. A gente já tem 3 estampas, que é essa daqui que não tá aparecendo, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é a de Torturado, então, que é um dos meus livros favoritos e que vai estar nessa lista aqui. A maior de todas, né, Evelyn Hugo, aqui nessa estampinha, então, ai caras, são muito fofinhas e o link pra vocês comprarem vai estar aí na descrição, é pela Shopee, tem cupom de desconto pra primeira compra, tem cupom pra frete grátis, então fiquem atentos. E por último, a gente tem a da loirinha, a mais querida de todas, Taylor Swift, com que a frase de Walt Well, 10 minutes, Taylor's version. Eu amo essa frase, aliás, gente. I like to be my old self again, but I'm still trying to find it. Traduzindo aqui bem, sabe, minha tradução bem ruim, eu gostaria de ser o que eu já fui antes, o que eu era antes, mas ainda estou tentando encontrar. E, caras, tem essas 3 opções lá, aproveitem, em janeiro vai ter outras estampas também, então fiquem já atentos lá no meu Instagram também. E essa outra coisa que eu queria falar pra vocês, por mais que eu tenha sumido aqui do YouTube por alguns meses, eu tô sempre aparecendo lá no Instagram, então me sigam lá que eu posto sempre a minha rotina e também o meu dia a dia. Por lá vocês ficam bem mais informados do que tá acontecendo no meu dia a dia, e então por isso me sigam lá que vai ser bem melhor. E agora, depois de todas essas informações aqui no início do vídeo, vamos para a listinha de 15 melhores leituras de 2021. Gente, eu já aviso que foi muito difícil de fazer essa listinha, porque realmente teve muitos livros bons. E aí no final do vídeo eu vou colocar algumas menções honrosas, né? Vou só citar elas pra, né, ficar ali dentro também de lembrança aqui nesse vídeo, porque teve muitas leituras boas, de verdade. Em 15º lugar, eu vou colocar um livro que eu li aqui para os favoritos do Lucas e foi então Recursão. Eu tenho a maioria dos livros físicos, mas eu acabei que fiquei com preguiça de bagunçar a estante. Eu vou colocar a capinha aqui de Recursão. Foi um livro que eu li no surto, eu acho que eu li ele em 2 dias e isso é uma coisa que não estava acontecendo tanto assim. Eu não conseguia parar de ler o livro, realmente muito bom. Eu gostei bem mais do que Matéria Escura do mesmo autor, então assim, eu recomendo demais Recursão. É surto, e a última frase dá vontade de você pegar o autor e falar por que que você não terminou. A última frase é tipo aquele meme assim, eu só acho que. Tira foto do, sabe? É bem assim. Mas é muito bom, eu recomendo demais. Em 14º lugar, eu coloquei mais um livro aqui que eu li por conta de favoritos. E dessa vez foi para o livro de favoritos da Bel, que foi então Precisamos Falar sobre Kevin. Cara, eu não consigo nem explicar como que eu gostei tanto desse livro, porque ele é difícil de você adentrar na história e entender tudo que a autora está querendo falar. Tem quase, eu acho que tem mais de 450 páginas e é muito denso. Muitas coisas acontecem, você fica dentro da cabeça da personagem o tempo todo, mas diferente de todo mundo que fala que levou um mês, semanas, gente, eu li o livro em 2 dias e meio, porque eu não conseguia parar de ler de tão bom que a escrita da autora era. Então assim, tinha que estar nessa lista, porque me fez surtar demais, tá bom? Então assim, 14º lugar, como Precisamos Falar sobre Kevin. Em 13º lugar, eu coloquei aqui um livro que eu gostei bastante de ter lido esse ano também, que foi A Insustentável Leveza do Ser. Ele é um livro diferente, aquele estilo de livro que não acontece grandes coisas, mas você vai ali lendo um livro com várias passagens importantes e que faz você pensar muito sobre a vida. Então eu gostei bastante por conta disso. E aí resolvi colocar ele aqui nessa lista de melhores do ano. Então aqui em 13º lugar, este livro favorito da Dua Lipa. Em 12º lugar, eu coloquei um livro que eu gosto muito, mas é um livro que eu não recomendo tanto, mas de fato é sim um dos meus favoritos da vida. Coloco então O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, nessa edição perfeita da Antofágica.
Aqui, gente, é um livro que eu sei que muita gente não gosta ou que não consegue se envolver com a história porque todos os personagens são odiáveis. Literalmente é um livro que não tem um personagem que é cativante. E aí você me pergunta, mas Pedro, como que você gosta de um livro que nenhum dos personagens são carismáticos? E eu também não vou saber te responder, porque eu simplesmente só gostei desse livro. E tem um capítulo aqui, eu sempre falo, tem um capítulo inteiro aqui que me fez chorar e que eu marquei ele inteiro, que tem frases bonitas, mensagens importantes e coisas demais para ser processadas. E eu acho que é muito difícil um capítulo inteiro de um livro te fazer sentir tantas coisas. Então eu gostei bastante do livro, é um dos meus clássicos favoritos. Pretendo reler nessa edição aqui, que eu li ela em outra edição, eu li no Kindle Unlimited. Então pretendo reler nessa edição aqui em breve também, porque é assim, né, gente, tem várias ilustrações lindonas aqui da Antofágica. Então assim, recomendo demais a edição. E é isso, 12º lugar com o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Em 11º vem aí um calhamaço nacional que eu li esse ano e que foram vários meses de leitura, porque o início do livro ele é mais pesado, para você ter noção, do que Uma Vida Pequena. Então assim, o início do livro, você comparar com Uma Vida Pequena, é muito, muito pesado. Eu tô falando de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse é um livro que vai retratar então a nossa história e vai falar muito também sobre a história da escravidão no Brasil. Então vai ser um livro lá de 1700, 1800, que vai se passar, né, em 1800, com o decorrer da escravidão. Então o início, gente, é muito triste, porque vai mostrar pra gente toda esse momento triste mesmo da nossa história. Vai ter ali relatos bem intrínsecos e tristes e pesados e reais de pessoas que eram, né, obrigadas a sair dos seus países para vir para o Brasil, servirem como escravos. E, caras, o início desse livro me deixou tão mal que eu sempre me lembro de colocar as atualizações lá no Scooby, tipo assim, nossa, estou mal, chorei muito, tô triste pra caralho. Coisas assim, sabe? Livro muito denso, ele é bem longo, ele vai ser, assim, repetições da mesma história em vários momentos, porque é uma história de vida da nossa personagem principal aqui. Então várias coisas acontecem de forma repetitivas na vida dela, por ser mesmo essa questão da nossa vida, né? Em como que a gente vai ter sempre coisas novas na nossa vida. A gente está sempre vivendo a mesma coisa praticamente, então é um livro sobre isso, muito emocionante, um livro, assim, grandioso, que eu não vou esquecer tão fácil assim, que eu pretendo também sempre voltar. Olha o tanto de marcações que eu fiz, sempre voltar para ter ali um vislumbre dessa história que eu já vivi, dessa história que eu passei vários meses lendo e aproveitando aqui tudo que ela tinha para me falar. Em 10º lugar, eu coloquei um livro que eu li aqui pro canal também, que é de cultura diferente, é de uma autora israelita, que era algo que eu nunca tinha lido antes, que foi Uma Noite Markovitch, que eu sempre falo dessa capa perfeita, porque, gente, sério, essa capa é muito linda. É que a gente vai acompanhar, então, esses dois amigos que eles vão pra Europa com um intuito, né, tem ali todo um plano, que é ir pra Europa pra se casar com essas mulheres que precisam voltar pra Israel. E lá na Europa tá tendo, então, o nazismo e elas precisam voltar antes que elas sejam mortas. E a gente vai acompanhar a história de dois amigos totalmente diferentes. Um é super sociável, é conhecido por todo mundo e cativa todas as mulheres, e o outro que é tímido, que não tem ali tanta facilidade para conversar com as outras pessoas, e vai envolver muito dessa relação dos dois também, dessa relação deles com essas mulheres que eles se casam, e também sobre a vida, sobre os percalços, sobre guerra. É um livro muito doido porque ele te faz sentir o cheiro das coisas, de tão bom que é a escrita da autora. Tô muito ansioso para ler os próximos livros dela e já fico aqui em 11º lugar, Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gunda Gorshin. Tá, agora a gente vai começar um pouco ali de surtos, porque a gente tá com 9 livros para falar e, juro, eu estou a passo de surtar, porque tem muitos livros bons aqui, então se preparem, tá? Já anota, coloca tudo na wishlist, porque são livros impecáveis, muito bons, que vai agradar, assim, tipo, se você ler e não gostar pelo menos um pouco, alguma coisa está errada com você e não com o livro. Tô brincando, gente. Mas é sério, esses próximos livros são todos muito bons. No lugar eu coloco então O Impulso, que é um livro que eu li por conta da Pan e da Bel, e eu gostei demais porque ele segue aquela mesma vibe de precisamos falar sobre Kevin, mas um pouco mais leve, vamos assim dizer.
Só que também tem essa mesma questão de mães que não queriam ser mães e filhas que não gostam das mães. Então essa é uma coisa muito doida que faz você pensar muito sobre essa questão da maternidade. E no final, caras, o final, pelo amor de Deus, juro, o que essa autora tinha na cabeça. Infelizmente a autora não ganhou nenhuma das duas categorias que ela tava no Goodreads, mas eu fiquei, gente, o que é isso? Ela merecia pelo menos um, porque é um romance de estreia da autora e ela escreve um livro tão bom quanto esse. Eu não conseguiria escrever metade do livro. E ela ganhou, sabe? Enfim, deu pra entender, né? Nono lugar, O Impulso, que é perfeito, muito bom, pesado. Porque, como a Bel diz, né? Eu lá leio livro leve, não leio. Então, assim, essa lista tá repleta de livros pesados. E O Impulso é um deles. Bora pro próximo. Bom, agora a gente chega naquele momento que eu falei pra vocês que eu ia ter que colocar 2 livros em uma posição. E chegou o momento do primeiro deles. Então, em 8º lugar, eu vou colocar 2 livros que eu gostei muito, que eu não consigo decidir qual dos 2 eu quero nessa posição. Então, eu coloquei Daisy Jones and the Six, porque não podia faltar a nossa querida Taylor Jenkins Reid. Também coloquei junto um livro que eu li para os favoritos da Lorde, que é então Lincoln no Limbo. São 2 livros totalmente diferentes, mas uma coisa que tem ali em similaridade com... Mas uma coisa que tem ali em comum entre eles é a forma de escrita que é diferente. Em Lincoln no Limbo a gente tem uma história contada por fantasmas, e é tipo falas dos fantasmas, pessoas que já morreram no caso, que contam a história pra gente. E em Daisy Jones é um livro escrito então por forma de entrevista, então tem essa questão de ser só falas dos personagens criando a história. É a única coisa que tem em comum aqui nesses 2 livros. Em Daisy Jones a gente vai acompanhar a ascensão de uma banda de rock nos anos 1980, se eu não me engano. Toda essa questão de rock and roll, drogas, sexo, enfim, coisas que envolviam bandas do rock de 1980. E eu acho também que hoje em dia, mas ok. E Lincoln no Limbo a gente vai acompanhar então a história da morte do filho, né, do presidente Lincoln dos Estados Unidos, contada por meio desses fantasmas, dessas pessoas também, não somente pessoas do dia a dia, como outras pessoas importantes daquela época que morreram antes desse acontecimento, que contam então como que foi esse momento triste da história dos Estados Unidos. São histórias totalmente diferentes, mas que as duas são boas da mesma forma. Então, assim, não sei porque eu tô falando dessa forma, assim, super sério, parecendo que eu tô aqui apresentando um programa, um jornal, mas tá bom, né? Bora que é um estilo novo, galera, um estilo novo. Mas é isso, 8º lugar com Daisy Jones e Lincoln no Limbo. 7º lugar, eu li esse livro, eu acho que foi no finalzinho de julho, eu tava ali no volta do dia 30 de julho pro dia 2 de agosto, eu acho que eu li nesses meios tempos aí. E aí, gente, é um livro que me destruiu, que eu fiquei mal, que eu quis chorar, e eu acho que eu também nunca tinha lido um livro tão triste, escrito com palavras tão bonitas, que foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É um livro, gente, que ele vai falar sobre racismo. Uma personagem criança que ela fala que queria ter o olho mais azul porque as meninas brancas eram sempre elogiadas, as pessoas gostavam delas por elas serem bonitinhas e as crianças pretas eram sempre renegadas. E aí ela fala em vários momentos que queria ter esse olho mais azul para ter ali uma coisa que ajudasse ela de alguma forma a fazer com que a sociedade gostasse dela. Mas o livro vai muito mais além disso e tem umas passagens muito tristes e tem um momento ali de gatilho muito pesado. Então, antes de ler esse livro, além de racismo, tem outros gatilhos. Então, fiquem atentos na lista de gatilhos para vocês não lerem algo que faça vocês ficarem tão desconfortáveis. Eu fiquei um pouco, mas passei adiante, chorei muito, fiquei mal assim por um tempo. Foi um livro que me fez pensar muito sobre a vida, que me fez pensar muitas coisas, na verdade. Então, assim, tinha que estar aqui nessa lista. Se você não leu ainda, na verdade, você tá ganhando, porque você vai ter a chance de ler esse livro pela primeira vez, porque é realmente indispensável. Ok, agora chegou no momento que é um dos livros que eu gostei mais de ter lido, porque o livro não é pesado. Esse livro aqui, um dos únicos da lista que não é pesado e não é triste. Eu tô falando de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, com a minha edição aqui também da Antofágica. É um livro que eu gostei muito. Eu li na minha edição aqui, ó, da Penguin, mas tenho essa edição aqui da Antofágica porque é um livro que eu quero reler. Eu gostei demais da relação aqui dos personagens. A gente vai ter ali aquela relação de amor e ódio com a Elizabeth, com o Mr. Darcy, mas, gente, é muito bom. E a Elizabeth aqui, ela é uma personagem, né, que ela é proto-feminista. Ainda nem existia essa noção de feminismo nessa época que ela é o momento, caras.
ninguém acima dela. Na verdade, tem a Evelyn Hugo e outras também. Mas, assim, Elizabeth, muito boa. Incrível essa história aqui. Eu me diverti, eu gostei dos personagens, eu gostei dessa crítica à sociedade da época que funciona até hoje. Essa questão de classes sociais, de como as pessoas ricas se acham superiores às pessoas pobres. Eu achava que eu não ia encontrar essas discussões tanto de feminismo quanto de classes sociais em um livro de romance, e teve tudo isso. E teve ali Enemies to Lovers, e teve futrico, e fofoca, e coisas boas, e discursos, e tabus quebrados, sabe? É tudo que eu gosto de ler. Então, assim, vale muito a pena. É uma leitura que eu pretendo reler em breve, porque, assim, é impecável, gente. Eu gostei de tudo aqui, então leiam. Leiam esta obra da literatura, porque, ó, chef kiss. Gente, vocês viram, ó, eu sou assim, gravando. Vocês viram aqui que a minha coleção do Intrínseco está fazendo um arco-íris? Cara, como é bom ser JBL, GLS, LGBT. Viva as minorias. É sobre isso. O kit gay do Lula vai ter aqui uma coleção do Intrínsecos para todo mundo que gosta de livros ter uma bandeira LGBT na estante. É sobre isso. Votem no Lula, aliás. Caras, do nada viajei aqui no vídeo. Mas bora seguir, né? Agora a gente chegou então no top 5. Que na verdade tem 6 livros no top 5, porque eu sou muito indeciso. Mas chegamos no top 5. E em quinto lugar, a gente tem ela. Caras, me lembrar dela me faz chorar. Caras, eu tô falando da maior de todas, assim, que eu li nesse ano. Eu não li Evelyn Hugo esse ano, mas temos aqui para representar a maior de todas de 2021, que é a Ed La Rue. A Vida Invisível, de Ed La Rue, da V.A. Schwab. Caras, que livro, que livro. Quem fala que esse livro é lento, quem fala que esse livro é enrolado, gente, o problema tá em vocês, que não entenderam. Só as pessoas inteligentes entenderiam, e eu entendi. O que a Ed passa, velho, literalmente, se coloca 5 segundos no lugar da Ed que você vai entender tudo que ela passou. Já pensou em algum momento da sua vida você ser esquecido e ninguém lembrar de você? Sua família esquecer de você? Seus amigos? A pessoa ali que você tem ali um affair, numa festinha à noite? Tu fica lá, ela não vai nem lembrar de te seguir na rede social porque você é esquecível. E você já pensou passar por isso? Então, a Ed La Rue passou por isso por mais de 300 anos. Aumentei aqui os anos, mas foi muitos anos. E aí, gente, é um livro triste. E a gente também tem um outro personagem aqui, que é o Henry, que a história dele é muito boa. E a gente tem um vilão também, né, que é o Luke, né, é um apelido fofo para Lucifer. E, caras, esse livro vai se passar em Nova York e também na França. 2 lugares, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer. É um livro triste, é um livro com fantasia. Eu nem gosto de fantasia, assim, mas aqui eu encontrei tudo o que eu queria. Eu fiquei triste, eu fiquei ficcionado, eu não queria parar de ler. Eu fiquei com vontade de tatuar alguma coisa que lembrasse esse livro na minha pele, para vocês terem a noção do meu surto com Ed La Rue. Então, assim, leiam. É um livro que eu quero reler, é um livro que eu queria saber inglês para ler ele, sabe, em inglês também, e porque tem uma edição linda. Aliás, tem uma edição linda, vou deixar a foto aqui dessa versão em francês, que eu daria minha vida para ter essa edição em francês desse livro. Então, assim, quinto lugar com a maior de todas do meu 2021. Quem aparecer aí nos comentários falando que esse livro não é tão bom assim, eu vou dar bem de um bombão. Tô brincando, gente, pode falar em mal, só que, né, não entendeu a história. Ai, ai, tô brincando, gente. É sobre isso, Ed La Rue é perfeito. Chef Kiss. Gente, agora, quarto lugar com um livro que eu li no finalzinho do ano. Foi agora, no finalzinho, na prorrogação do ano. E foi um presente da Pi, que eu gostei demais, que eu tô falando de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Caras, esse livro aqui levou o Prêmio Jabuti de melhor romance literário. Caras, olha o tanto de coisa que eu marquei em um livro de, sei lá, 200 páginas. 189 páginas. Caras, eu marquei tanta coisa e senti tanta tristeza em vários momentos e me senti tão dentro da história. A escrita do autor é tão poética e tão intrínseca em vários momentos. É perfeito, é um livro incrível em todos os sentidos. Um livro que ele vai acompanhar ali, sim, vários momentos de racismo, e muitos desses momentos de racismo se passam ali em Porto Alegre, então ele vai falar muito sobre isso. Ele é um cara que morou em Porto Alegre, né, o autor, e fala muito sobre essa questão que ele viveu. E não somente isso, velho, tem alguns momentos aqui que se passam em jantares. Ele namora uma garota branca e nesses jantares
Tem vários momentos ali que a família faz piadas que no início ele deixava passar, e quando ele conhece os seus antepassados, ele começa a entender como essas piadas eram sem graça, como eram racistas e tudo mais. É um livro assim, gente, incrível, triste, pesado. Final, cara, eu chorei assim os últimos 3 capítulos inteiros. Tava lendo, gente, esse livro no dia que ele levou o prêmio. Então assim, eu tava terminando de ler o livro, já tava favoritando, dando 5 estrelas, ele ainda vai lá, ganha esse prêmio, e eu fiquei mais assim, sabe, tipo, preciso falar desse livro, preciso recomendar esse livro pra todo mundo, e eu vou fazer isso em 2022 inteiro, junto com os outros livros dessa lista, que eu vou continuar falando pra sempre. Então, 4º lugar, Com o Avesso da Pele. Agora a gente tá chegando no top 3, que tem 4 livros. Mas é top 3. Em 3º lugar, eu coloco 2 livros que eu não consegui de forma alguma decidir qual deles ia ficar em 3º lugar. Tô falando de A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, e Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse daqui já é um clássico da literatura brasileira, e esse daqui foi lançado em 2021. Então a gente tem 2 aqui, livros nacionais, no meu 3º lugar. O Meu Pé de Laranja Lima, ele me destruiu de todas as formas. A gente vai acompanhar aqui a história do Zé, que é uma criança que sofre muita com a família. Ele é bem atazanado, e então ele apanha muito da família. E aí quando ele encontra uma amizade ali de uma pessoa mais velha, ele vai aprendendo muito sobre o mundo. E caras, que livro singelo e triste, bonito, juro. É um dos livros assim que eu tenho mais o prazer de recomendar para as pessoas, e sabe, é um dos livros que mais me falaram que leram por minha causa. Tanto de pessoas que leram esse livro aqui por minha causa e que me marcaram nos stories, foi assim uma das coisas mais inacreditáveis do meu ano, que é tipo você ser lembrado por conta de um livro. Então toda pessoa que via ou ouvia falar sobre esse livro aqui lembrava de mim, e isso é muito legal. Então leiam O Meu Pé de Laranja Lima. E em contrapartida também, em 3º lugar, a gente tem A Pequena Coreografia do Adeus, que segue uma narrativa totalmente diferente, que é meio que em versos, e que eu gostei demais porque me senti muito na personagem principal, me identifiquei demais com ela, e é assim, incrível, perfeito. Ó, quero ler mais coisas da Aline Bay nos próximos anos. Em 3º lugar, tem esses 2 livros. Assim, agora, em top 2, não vai ser surpresa pra ninguém. O tempo todo eu tô falando deles, então assim, são livros que todo mundo já sabe quais são eles. Em 2º lugar, eu coloquei Uma Vida Pequena, da Hana Yanagihara, que é um livro que eu posso falar mais sobre ele. Simplesmente é sofrimento por 800 páginas. Você vai sofrer em todos os capítulos, tem todos os gatilhos do mundo. É um livro que eu não saio recomendando porque é realmente muito triste e que você precisa estar muito preparado psicologicamente e emocionalmente para ir ler, porque ele vai te causar muitas sensações e você vai ficar mal por muitos momentos, porque é um livro só com tristeza. A escrita é muito bonita também, é um livro triste para sabe? E com palavras bonitas. Mas assim, tinha que estar no meu top 2, porque é um livro que eu não consigo parar de pensar. Faz quase um ano, né? Eu li em fevereiro e eu não consigo parar de pensar em nenhum momento. Mas que é um livro também que você lê e você aprende muito sobre o mundo, sobre as coisas, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre medos, insegurança e tudo que envolve a vida, né? Sobre como a vida também é muito feia e triste em vários momentos. Então é um livro assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. Então tinha que estar aqui no 2º lugar dessa lista de melhores do ano. Em primeiro lugar, a gente não tem nem como outro livro entrar aqui em primeiro lugar, porque é o livro que eu mais falei nesse ano, é um dos livros que eu mais, toda promoção que eu via, eu tentava avisar todo mundo. É literalmente o meu livro favorito da vida, eu acho. Assim, não é nem top 1 aqui só de 2021, é praticamente top 1 da vida. E eu tô falando de Torto Arado, aliás, aqui ó, Torto Arado, e a bolsinha aqui, Torto Arado também. É um livro que tem milhares de marcações, eu quero reler em 2022. Sim, é um livro que eu pretendo reler todos os anos, eu vou tentar pelo menos, porque eu acho que toda vez que eu for ler, eu vou descobrir novas coisas. É um livro que é um retrato da nossa sociedade brasileira. A gente não tem ali a noção do tempo que ele se passa, porque ele é tão atemporal que tem momentos que você acha que ele se passa lá nos tempos antigos da escravidão, e outros momentos você acha que está passando em 2010, 2015, tão próximo a gente. Então por isso que eu acho que é um livro tão imprescindível, deveria ser lido por todo mundo, por todos os brasileiros. É um livro que eu vou continuar falando sobre, que eu vou continuar recomendando, porque é incrível, a escrita é perfeita. Bibiana e Belonísia são 2 personagens excepcionais e muito bem construídas. Então é isso, Torto Arado, eu já não tenho nem mais o que falar desse livro aqui, eu já falei tanto. E mesmo assim eu continuo a falar dele, porque é realmente
impecável. E é isso, esse foi o top 15 de melhores leituras de 2021. Roubei algumas partes ali? Roubei, porque né, não consigo decidir em meio a tantos livros. E agora eu vou fazer as menções honrosas bem rapidamente, porque o vídeo já tá quase 40 minutos e eu vou ter que editar tudo isso, né? Então eu também tenho um pouquinho ali de amor próprio. Então, A Vegetariana, da autora Han Kang, Kafka Beira-Mar, do Murakami, também, que eu gostei bastante. 2 livros que eu li por conta da Pan, que é Herdeiras do Mar e Um Lugar Bem Longe Daqui, que eu gostei demais. Mondolis, que Mondolis, na verdade, eu vou considerar como se estivesse no top 15, porque é uma HQ perfeita do Monji Han, que está disponível no aplicativo Tapas gratuitamente, e é impecável, tanto a história quanto a arte da HQ, então assim, muito boa. 2 livros também que eu li por conta da Bell, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover, que eu dei 5 estrelas, e O Diário de Anne Frank. Esses 2 livros, eles deveriam estar nessa lista de melhores do ano, então aqui, gente, eu vou considerar como todos esses livros que eu tô falando agora de menções honrosas, estando na lista de melhores do ano, porque são livros muito bons também, e eu acho que todo mundo deveria ler. Tem também Malibu Renasce, Passarinha, temos também Romeu e Julieta, do William Shakespeare, que eu gostei demais de ter lido. Como não poderia faltar também, temos O Cemitério, do Stephen King, que eu li por conta da última leitura do Necrotérios, né, que era o clube do livro do Lucas, e eu gostei demais das 5 estrelas, é um dos melhores livros do King, eu achei, assim, excepcional, fiquei com medinho, então é muito bom também. E também vou colocar Tudo Que Eu Nunca Contei, da Celeste Ning, que é um livro que eu gostei muito, eu peguei ele do nada e achei excepcional. Vou deixar todas essas capinhas aqui aparecendo pra vocês terem noção do que eu tô falando. Os 2 últimos que eu vou falar aqui nessa lista de menções honrosas é Nix, do Nathan Hill, e também A Metade Perdida, da Brit Bennett, que foram 2 livros também que eu gostei demais e que tinham que estar aqui nesse vídeo de melhores do ano pra ser pelo menos lembrados. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal aqui nesse ano. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de continuar compartilhando para os amigos, de comentar aí, comenta, pelo amor de Deus, comenta aí quais foram as melhores leituras de vocês desse ano, porque eu quero ver todas e quero comentar com vocês também. De curtir o vídeo, e é isso, vamos finalizar esse vídeo. Obrigado a todo mundo, que 2022 seja ainda melhor de leituras para todos nós e que a gente consiga criar mais vínculos aí por meio da literatura, que isso é o que importa, não importa a quantidade e não importa também o que você está lendo, o que importa é a gente continuar compartilhando esse amor pelos livros. É isso, muito obrigado pelo 2021, juntos, que a gente passe um 2022 ainda mais juntos. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!